Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à live Além do Sintoma. E hoje o título e o tema dessa live são: Terapeuta, quais os 3 bloqueios emocionais que impedem você de se posicionar nas redes sociais? Eu sou Emanuele, sou mentora de terapeutas e eu ajudo as terapeutas a identificarem a causa emocional raiz de qualquer sintoma trazido pelo seu cliente já no primeiro atendimento. Bem-vindos e bem-vindas todas que estão me assistindo aqui ao vivo e também você que vai assistir gravado, porque sim, essa live vai ficar gravada por 24 horas e disponível aqui no Instagram para vocês assistirem. E esse é um tema, gente, os bloqueios emocionais que impedem as pessoas de se posicionarem nas redes sociais. Nesses anos mentorando e ajudando terapeutas, eu percebo que as redes sociais, elas são uma grande ferramenta de divulgação do nosso trabalho, para que a gente possa colocar a nossa voz, a nossa luz no mundo, mas é muitas vezes também um grande limitador e um grande dificultador para algumas terapeutas. Entendo que não são só para terapeutas, mas para as pessoas de modo geral, né? Vejo muitas e muitas pessoas me falando que tem medo de se posicionar nas redes sociais, que quando liga uma câmera, né? E colocou o celular, ligou a câmera, travou de alguma forma, né? Precisa pegar o celular para fazer um stories, fica com a voz trêmula, não sabe o que falar. Ouço muitas e muitas terapeutas me contando isso. Manu, mas eu não sei o que eu falo. Parece que nada do que eu falo é importante. Parece que tudo que eu falo as pessoas já sabem. E essas são dores que eu vejo muitas e muitas terapeutas sentindo. E por isso elas ficam quietas, ficam caladas. Tem algumas até que gravam os vídeos, gravam stories, mas aí errou uma palavra, já não posta. Ou nem errou nenhuma palavra, mas começa, porque olha, tem uma manchinha aqui, porque olha, meu cabelo não tá bom. Ou, enfim, fica criando algum tipo de desafio para justificar não precisar postar ou não querer postar. Vocês que estão me assistindo ao vivo aqui, vocês se identificam com alguma dessas coisas que eu falei para vocês? E quem está assistindo gravado, me conta nos comentários qual é o teu desafio de se posicionar. Você tem dificuldade de gravar? Você grava e nunca fica bom o suficiente? Ou então você acha que você fala e o que você fala não tem importância ou não é relevante? Qual é o teu desafio? Porque essa live tem o objetivo de te ajudar a olhar para as suas raízes emocionais, entender o motivo pelo qual você sente essa dificuldade. Jor, que bom você estar aqui, super resistências com as redes sociais. Porque as redes sociais, elas são o nosso canal e o nosso portal para colocar a nossa luz e a nossa verdade para o mundo. E muitas vezes a gente vai batendo, né? Eu vou gravar um vídeo e eu vou postar esse vídeo no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. E eu sei que esse vídeo vai chegar a uma pessoa. E quando esse vídeo chegar a uma pessoa, qual que é o pensamento que você tem? Imagina assim, a pessoa vai ler, vai ver oficialmente, né, o teu vídeo e o que você vai sentir?
qual que eu vejo que é o pensamento das terapeutas que eu tenho atendido? Eu vou receber crítica, pode ser que a pessoa não goste, pode ser que ela não concorde com aquilo. Então, é o medo de desagradar e às vezes o medo de errar. Faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Me contem aqui nos comentários se está fazendo sentido até aqui. E vou aproveitar também para pedir para vocês que estão ao vivo aqui comigo, para usar esse aviãozinho e disparar essa live, distribuir, compartilhar essa live com mais pessoas, para que essas pessoas também possam olhar para suas raízes emocionais. Faz total legal, bem legal. Porque é isso, gente. Comunicar-se nas redes sociais não tem a ver conosco, comigo. Késia, também faz sentido? Legal. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o outro. E aí, quando a gente pensa, alguém vai estar vendo, alguém vai estar ouvindo isso que eu tô falando. As pessoas vão estar vendo o meu corpo, o meu rosto, a forma com que eu falo, o meu sotaque, o meu jeito. E isso tudo vai trazendo esse medo da rejeição. Olha que a Luciana trouxe, né? Isso pode ser o medo da rejeição, faz muito sentido, né? Porque o que acontece, gente? Quando eu vou gravar um vídeo, quando eu vou colocar uma informação nas redes sociais, eu tô, de certa maneira, recolhendo e recrutando dentro de mim todas as informações que eu já ouvi sobre as minhas falas, sobre a minha imagem, sobre a minha aparência. Isso tudo tá dentro de mim, no meu inconsciente, às vezes até no consciente. Então eu vejo muitas e muitas terapeutas com essa dificuldade. Dificuldade do quê? De entender que aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho para falar, pode ser simples para mim, mas o meu conteúdo, ele vai tocar a pessoa que precisa, o coração que precisa, a alma que precisa daquela informação. E a minha informação irrelevante na minha cabeça vai ser uma grande informação para outra pessoa. Miquinés trazendo, às vezes a gente não sabe para quem falar. A gente vai conversar sobre isso também, Miquinés. Jordana falou, veio uma comparação enorme, traz uma autocrítica gigante. Sim, isso tudo faz parte de uma raiz emocional. Então, eu vi muitas e vejo ainda muitas pessoas e muitas terapeutas com dificuldade de colocarem a sua voz e a sua luz no mundo. E por quê? Porque existem raízes emocionais mal resolvidas. E pensando nisso, gente, quero aproveitar para convidar quem mora aqui. Jor, que pena que você tá tão longe aí, mas eu ia querer muito que você estivesse aqui comigo no dia 23 e 24 de agosto. Eu vou fazer um evento ao vivo que se chama Abra Suas Asas. Tem algumas pessoas que vão estar aqui. Oi, Ju, boa tarde. Adriana, Celiane, que entraram. Com o objetivo de ajudar as pessoas a colocarem sua voz e sua luz no mundo, se liberando dessas camadas emocionais, dessas travas e desses bloqueios emocionais, nós pensamos no Abra Suas Asas. O Abra Suas Asas é um evento ao vivo de 2 dias, dia 23 e 24 de agosto.
em que a gente vai trabalhar no primeiro dia a terapeuta e a pessoa e todos os bloqueios que vêm da infância, que vêm da linhagem. E no segundo dia a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar esse posicionamento nas redes sociais, falando sobre marketing, cronograma de postagens e o que falar, para quem falar. Isso vai ser algo que vai ser profundamente trazido no segundo dia para que vocês consigam realmente se liberar dessas travas. A Luciana está perguntando se vai ser online. Não, Luciana. Esse evento, o Abre Suas Asas, ele é ao vivo em Chapecó, Santa Catarina, dia 23 e 24 de agosto. É sábado e domingo. Porque esse evento, ele não tem teoria. As pessoas que participaram, já tivemos um Abra Suas Asas no ano passado. O Abra Suas Asas, ele tem o objetivo de ser um processo vivencial, de as pessoas poderem olhar para as suas raízes emocionais, ressignificar as suas emoções e reprogramar a mente. E nesse evento, a gente vai trazer de um lugar muito profundo, que é acionar a memória original do DNA divino. Porque sim, o trabalho do método Ressignifique, ele trabalha o corpo, a mente, as emoções e também a espiritualidade sem nenhum processo religioso, mas a espiritualidade que é essa conexão maior com o ser supremo ou com a inteligência suprema. E a gente tá com o lote 1 até o dia 7/7, até segunda-feira que vem. Então, se você se sentiu chamada a participar do evento, né? Eu vi que a Lu falou, muito longe para mim. Lu, pensa com carinho, talvez seja uma oportunidade de você se liberar de muitas amarras que te impedem, né? De realmente ser e colocar a sua voz e a sua luz no mundo. O valor do primeiro lote são 12 vezes de 72 com 0,4 ou 697 à vista. Então, se você quer saber mais, pode digitar asas aqui nos comentários que a gente te envia o link. Se você tiver alguma dúvida, chama no direct também, tá? E por que a gente está trazendo tudo isso? Porque o que me preocupa, honestamente, gente, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E essa não é uma frase minha, é uma frase de autoria do Martin Luther King ou de outro autor talvez, mas eu conheci ele através do Martin Luther King. E eu quero que você reflita, terapeuta. Quantas pessoas que você ouve na internet ou que você vê na internet que falam coisas que são simples, que são até às vezes desnecessárias. E você olha para a tua verdade, você olha para a tua história e você pensa, nossa, eu teria muito mais para contribuir. Mas às vezes fica ali, limitada. E o que eu fui percebendo? Que existem 3 bloqueios que limitam as pessoas de se colocarem nas redes sociais e de se posicionarem colocando a sua verdade para o mundo. Exatamente, Miquineias. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque eu sei que você está assistindo aqui, não só Miquineias, mas você que está assistindo aqui, você é uma pessoa boa, com um bom coração, que tem o desejo de transformar muitas vidas, mas que está cercada e aprisionada em muitos e muitos desafios internos e que tem raízes emocionais e que você pode olhar. Todo mundo que está ao vivo aqui, eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 bloqueios
e que vocês percebam qual deles é mais forte em vocês. Que eu vou pedir para vocês, conforme eu for falando cada bloqueio, se for fazendo sentido para vocês, vão mandando coraçãozinho, vão colocando chavinha aí, virando, e no final, depois que eu apresentar os 3 bloqueios, eu vou pedir para você se autoavaliar qual deles é o que mais te impede, o que mais te limita. Depois que você identificar o qual que mais te impede, mais te limita, a gente vai olhar para essa raiz emocional. Eu vou contar para vocês as raízes emocionais. O primeiro bloqueio já foi falado por aqui. É o autojulgamento. Então, é aquela autocrítica muito alta. Sabe aquela história do chicotinho que eu pego e fico aqui, ó, me machucando e me autoflagelando? Então, o primeiro bloqueio que impede muitas pessoas de se colocarem nas redes sociais é o autojulgamento e uma necessidade muito grande de ser perfeita. O perfeccionismo é um dos grandes desafios. Por isso que a pessoa nunca se coloca para gravar, ou se grava, tem dificuldade, observa só os erros. Nossa, olha aqui, ó, meu rosto tá com uma manchinha. Nossa, minha roupa tá desarrumada. Nossa, e meu cabelo tá todo com frizz. Enfim, fica, ao invés de prestando atenção naquilo que de verdade quer passar, fica preocupada em ser perfeita. Perfeita no visual, perfeita na forma de falar, perfeita na cadência de voz. E quem é que consegue ser perfeito? Me contem, quem é que consegue ser perfeito? E quem tem o autojulgamento muito alto são aquelas pessoas que gravam 2, 3, 4, 5, 10 e nunca mais, e nunca fica bom o suficiente. E eu falo para vocês desse lugar porque esse foi um lugar para mim. Eu sou uma pessoa que tem o perfeccionismo como uma característica. Então, eu sinto que eu me lapidei muito nesse lugar do perfeccionismo. Mas eu tenho um senso de autojulgamento alto. Porém, esse autojulgamento não me impede de estar aqui com vocês, de estar falando aquilo que eu acredito. Por quê? Porque é o silêncio dos bons que me incomoda. E Gandhi, para mim, é um grande incentivador e inspirador. E o Gandhi diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, sim, eu quero trazer a minha verdade e a minha luz para o mundo. Para quantas pessoas quiserem assistir, para quantas pessoas quiserem ouvir, para quantas pessoas quiserem acolher. E eu sou imperfeita. Então, vai ter stories que vai estar feio o cenário, vai ter stories que eu vou tropeçar numa palavra, vai ter stories ou vai ter vídeo que o vídeo termina um pouco antes de eu terminar a frase. Por quê? Porque essa é a minha humanidade. E no começo, gente, eu confesso para vocês, o nível de julgamento, de auto-julgamento era tão grande que eu gravava e eu não assistia e postava. Por que eu gravava e não assistia e postava? Porque eu sabia que o meu senso crítico, ele não ia me deixar postar, porque eu sempre ia achar que eu podia fazer melhor, que eu podia fazer diferente, que eu podia fazer de outro ângulo. E aí era só o quê? Conversa da minha cabeça. Vocês conseguem entender
o que é isso que eu tô falando? Quem é perfeccionista aí que tá entendendo isso que eu tô falando e tá se colocando nesse lugar do nossa, mas eu não consigo ver isso. E aí o que acontecia, gente? Eu postava e muitas vezes as críticas não vinham. Vocês acreditam que as críticas não vinham? Sabe por que as críticas não vinham? Porque não era importante a posição que eu tava, a luz que estava incidindo no meu rosto, ou se eu tinha tropeçado na palavra. O que era importante era aquilo que eu estava dizendo. É a minha verdade. Tanto que as terapeutas do método Ressignifique, elas escolhem o método Ressignifique porque elas me dizem: Manu, você me passa a verdade. Você é verdadeira. Eu já conheci várias outras metodologias, já conheci outros professores, mas eu escolhi você porque você me passa verdade. E como é que eu passo verdade? Eu passo verdade falando do jeito que eu acho que tem que falar. Falando da maneira mais perfeita, com português mais adequado? Não. Falando do meu coração. E às vezes falar do coração significa tropeçar em algumas palavras. Só que entende, as pessoas que vão te criticar, se houver crítica, são pessoas que fazem menos do que você. Perceba as pessoas que criticam. Elas são pessoas que fazem menos do que você. Ou que são tão mais perfeccionistas que você que não conseguem nem gravar, que não conseguem nem se colocar nas redes sociais, que não conseguem oferecer o seu trabalho. Faz sentido isso que eu tô trazendo para vocês? Tô entendendo aqui, ó, a Jor diz que também já tinha medo de olhar para a rede social e ver críticas. A Miquinés falou do medo da crítica. A Dalmira e a Ana Luzete falaram que sim, que são assim meio perfeccionistas. A Jo falou que já foi perfeccionista. A Ju diz que faz total sentido. É isso, gente. Só que eu quero que você entenda que a pessoa que tá ouvindo o teu conteúdo, que tá ouvindo teu stories, que tá vendo teu vídeo, ela não vai... Vocês acham, real assim, ó, vocês acham que uma pessoa vai pegar um celular e vai dizer assim, quem que eu vou criticar hoje? Vocês acham, real, que alguém vai fazer isso? Que as pessoas vão pra rede social e vão dizer, tá, vamos ver assim, ó, hoje eu vou criticar a Juliana, hoje eu vou criticar a Rosa, hoje eu vou criticar não sei quem. Não, as pessoas não vão para as redes sociais para criticar. Elas vão para consumir conteúdo. E qual que é o conteúdo que vai conseguir ajudar aquela pessoa? Aquele que tiver sintonizado com o coração. Então, isso é uma das coisas que eu fui aprendendo no decorrer do tempo. Não existe roteiro perfeito. Não adianta você fazer roteirinho e ler lá no teleprompter. Se você quiser fazer isso no começo, tá tudo bem. Mas ainda assim, vai ter momentos em que você vai precisar falar do teu coração. E quando você fala do teu coração, é quando as pessoas se conectam mais. Por que eu tô aqui hoje, olha, com o meu poncho, porque tá frio. Pode ser que não fique muito confortável para vocês verem essas cores todas. Pode. Mas era o que também me faria sentir quentinha e confortável. Por isso que eu tô aqui desse lugar. Então, para pessoas que têm um auto-julgamento muito grande, que são muito perfeccionistas, a frase feito é melhor do que perfeito funciona bem. Faz sentido isso? E eu vou confessar para vocês, gente, tem vídeos,
tem lives que eu faço e que eu não assisto de novo. Por quê? Porque eu não quero deixar que o meu auto-julgamento bloqueie ou impeça de eu levar a minha luz e a minha voz para o mundo. Para fazer isso, eu desconstruí muitas raízes emocionais. Mas eu tô falando aqui não a receitinha do bolo racional, mas eu tô falando aqui do meu coração. Então, se o teu propósito é ir além e levar a tua voz e a tua luz para o mundo, se permita. As pessoas que vão te criticar, o teu maior medo é a crítica? Ok. Entenda que as pessoas que vão te criticar, elas fazem menos do que você. Quem vai elogiar, quem vai reconhecer, quem vai curtir, vai ser quem? Quem se conectou com a tua mensagem. E a pessoa não vai estar preocupada. Olha lá, Emanuele tem um sotaque diferente. Olha lá, Emanuele errou. Quem é que não erra? Quem é que não tropeça em palavras? Todo mundo. Feito é melhor do que perfeito. Quem está nesse lugar do perfeccionismo, eu muitas vezes precisei dizer para mim, feito é melhor do que perfeito. Porque senão eu ia ter que fazer de novo. E de verdade, gente, quando a gente está na terceira ou quarta vez que a gente está fazendo, a gente já está estressado. Não com o outro, com a gente mesmo. Então o convite é, faz uma vez, no máximo 2 e autoriza, posta, porque a gente se torna bom e melhor naquilo que a gente vai repetindo muitas e muitas vezes. Então, se permita, você que tem o perfeccionismo e o auto-julgamento alto, se permita entender que o feito é melhor do que o perfeito. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a raiz emocional dessa necessidade de perfeccionismo. Segundo bloqueio que eu vejo muitas pessoas paralisadas sem conseguir se posicionar nas redes sociais. Pessoas que têm dificuldade com a sua autoimagem. Ou seja, existe algo na autoimagem que desconforta. O nariz grande, a orelha grande, a bochecha vermelha, tô gorda, tô magra, tô com espinha, enfim, vários autojulgamentos sobre a sua própria autoimagem. Porque, gente, olha que loucura. Eu tô fazendo uma live aqui para vocês e adivinhe quem que eu tô enxergando? Eu mesma. Quando a gente vai fazer um stories, quem que a gente vê? Você mesma. Quando você vai gravar um vídeo que você tá gravando sozinha, você precisa deixar a câmera frontal disponível para você. Então, quem você enxerga? Você mesma. E quando você se vê, você vai ativar todas as informações sobre autoimagem que você já ouviu na tua vida. Seja na infância, na adolescência, na juventude, seja em casa, na escola, na família, enfim. Então vocês percebem que o posicionamento das redes sociais é antes um posicionamento interno? Percebam se faz sentido isso para vocês. Se você tem algum desafio com autoimagem, se você passou por bullying, algum tipo de bullying no passado, você vai ter dificuldade de olhar para você. Porque olha assim, olhem aqui, gente. Vocês estão me vendo, mas ao fazer uma live, eu estou me vendo. Então eu não estou olhando ou lendo as críticas de vocês.
eu estou tendo que olhar para tudo aquilo que está mal resolvido dentro de mim. Percebem o que é raiz emocional? Raiz emocional mal resolvida? Então, quem aqui tem essa dificuldade com autoimagem? Tem uma autocrítica muito grande com autoimagem? Me contem aí nos comentários para eu saber. A Adri falou, quero me dedicar mais aqui no Insta, já fiz alguns reels, mas preciso ser mais persistente. Às vezes a gente entra em desafios, né, Adri? Faz sentido, sim. A Luciana falou, é desse jeito, são traumas inconscientes, é a criança interior que sofreu. E aí a adulta olha para si mesmo na tela e trava. Olha para si mesmo na tela e acha que nunca tá bom o suficiente, acha que tem que, sei lá, alisar o cabelo, tem que passar uma maquiagem, tem que passar um outro batom, tem que trocar de roupa, tem que emagrecer, tem que engordar, né? E isso são tudo informações inconscientes, oficialmente falando. Outro ponto e o terceiro bloqueio. Gente, eu só vou abrir a porta para um gato sair aqui, só um segundinho. Já abre a porta hoje. Isso. Voltei. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso é importante eu trazer para vocês. Vocês percebem que o perfeccionismo, se eu ainda o tivesse, eu teria desconstruído ele agora? Porque sim, meu gato acabou de acordar, estava querendo sair e arranhando a porta. Eu sabia que se eu não me levantasse para conseguir abrir a porta para ele, ele ia ficar fazendo barulho. E vocês percebem que isso é naturalizar e humanizar a comunicação? Faz sentido que eu estou trazendo para vocês desse lugar da vivência e da própria experiência? Não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que é importante para você nesse momento, né? Então, já falamos aqui sobre o autojulgamento, já falamos sobre a autoimagem. É melhor feito do que perfeito. É isso mesmo, Luciana. Vocês viveram comigo na live essa oportunidade. O perfeito era eu não ter saído daqui, ele não ter arranhado a porta, enfim, tudo seguir bonitinho. Mas a vida é assim, tudo bonitinho? Não, a vida acontece também, né? Então, tá tudo bem, fui ali, abri a porta, voltei, tô aqui com vocês. E assim é a vida, assim são as coisas feitas melhor do que perfeitas, porque oficialmente é assim que as coisas acontecem. E o terceiro ponto que eu vi algumas pessoas me trazendo já aqui nos comentários é a autoconfiança baixa. Por quê? Quem tem autoconfiança baixa se pergunta assim, mas será que o que eu digo tem valor? Será que as pessoas de verdade vão acreditar, vão gostar ou vão achar relevante isso que eu tô falando? Existe um sentimento de que o que eu falo não tem valor. Ou o que eu falo é simples demais para eu trazer nas redes sociais. E aí existem muitas pessoas que se calam. Por quê? Porque acham que não tem nada para entregar. Que acham que aquilo que falam não tem valor. E aí às vezes ficam buscando, rebuscando, sabe aquelas pessoas que ficam estudando, planejando, organizando, mas que chega na hora de gravar, né? A Adri falou assim, me falta persistência, porque é uma forma de autossabotagem, né? É uma forma de autossabotagem. Isso, Adri, porque, não, mas, já gravei, não, já falei sobre isso.
E, gente, ó, teve bastante gente que se identificou aí, né? A Ana, a Adri, a Dalmira, né? Por quê? O que acontece quando eu olho para mim desse lugar? Tenho uma live montada e procrastino, entende? É uma sensação interna de que a minha fala, a minha verdade não tem valor. Aquilo que eu acredito não tem valor. Vocês percebem que a autoconfiança ela está muito baixa? Porque eu considero que uma pessoa que vai falar uma besteira ou que vai fazer uma dancinha engraçada ali na rede social é mais importante, mais relevante do que o que eu tenho para falar, do que a minha história, do que a minha verdade, do que os meus aprendizados. E isso, se eu puder dizer para vocês, eu percebo que dos 3 bloqueios, do autojulgamento, da autoimagem e da autoconfiança, a autoconfiança é o que mais bloqueia e impede as pessoas de virem para as redes sociais. Por quê? Porque aqui eu quero trazer para vocês esse lugar das crenças, né? Das raízes emocionais. Porque sim, o óbvio é eu dizer para vocês assim, gente, confiem na sua verdade. Coloquem a sua verdade para o mundo. Isso é igual você dizer para a pessoa, olha, tá fácil, dê o primeiro passo. Só que quando existe esses bloqueios, qualquer um desses 3 bloqueios, o que a pessoa vai fazer? Vai procrastinar, vai encontrar desculpa, vai ficar com medo, vai ter vários e vários desafios para colocar a sua luz e a sua verdade no mundo. Porque existe uma raiz emocional muito profunda, que é o medo. E é o medo do quê? É o medo de não ser aceita. Ou é o medo de ser rejeitada, o medo de ser criticada, o medo de errar. Faz sentido isso para vocês, gente? E aí a gente pode sim olhar para a infância, para a adolescência e às vezes pode olhar até para a nossa linhagem. As mulheres, os homens que vieram antes de nós. Porque aqui cabem aquelas frases tão maravilhosas que a gente já ouviu, né? Ou que a gente ainda ouve. Em boca fechada não entra mosquito. O que quer dizer isso de maneira inconsciente? Se você ficar quieta, você não vai sofrer nenhuma consequência. Cala a boca. Quando os adultos falam, as crianças ficam quietas. Você nunca fala nada que preste. Vocês conseguem perceber? Nossa, mas você perdeu a oportunidade de ficar quieta. Vão percebendo aí, vão me contando aí nos comentários quais as frases que vocês foram ouvindo na infância, dos pais, avós, tios, né? Prego que se destaca leva martelada, né? Árvore que dá frutos leva pedrada, né? Essas informações, elas estão aonde? No nosso inconsciente. E aí, se eu vou abrir uma live, se eu vou fazer um stories, se eu vou gravar um vídeo, eu não tô olhando para aquela pessoa que vai estar ouvindo. Eu tô olhando para quem? Eu tô olhando para mim. E quando eu olho para mim,
eu vou lembrar de maneira consciente ou inconsciente de todas essas informações que eram frases soltas, mas que talvez a nossa criança, mas que talvez a nossa adolescente, mas que talvez a nossa parte mais vulnerável ouviu e tornou aquilo verdade. Por quê? Olha só as frases que vocês escutaram aí. Fica calada, criança não fala, só escuta. Em boca fechada não entra mosquito. A Dalmira falou que ouviu muito. A Celiane, eu escutei muito do meu pai. Você nunca vai aprender nada na vida. Olha só. Quando os mais velhos falam, a criança fica calada. Exatamente. Olha a Adri. Quando virar borboleta, o bem-te-vi come. Uau! Nunca tinha ouvido isso, Adri. Nunca tinha ouvido. Quando virar borboleta, o bem-te-vi come. Olha só. Olha o perigo que é de se transformar numa borboleta, né? A Jor falou, a forma como eu acho que a minha família me vê. Olha só, é uma percepção. Nem é como a família vê, mas é como eu acho, né? Por quê? Porque provavelmente, se você for olhar mais profundamente, Jor, você ouviu algumas coisas, ou sobre corpo, ou sobre falar, ou sobre o jeito de ser, né? Porque existe algo que te impede de fazer isso. Você tem que estudar muito para ser alguém na vida e conseguir algo. Uau, olha só, que força, né? Que esforço para ser alguém e para conseguir algo, né? Vejam, gente, a gente poderia aqui trazer várias e várias frases, né? Mas eu me lembro muitas e muitas vezes de ouvir dos meus pais, né? Quando adulto fala, a criança fica quieta. Quando chega a visita, você fica quieto, você não fala com os adultos que estão falando, né? E várias informações. Porque entendam, gente, são informações. Quem é que tornou-as verdade? Quem? Nós. Nós demos significado e significância para aquelas informações trazidas. Entende? Agora, percebam que nós somos adultas agora. E essas adultas têm uma missão, têm um objetivo de levar a sua voz e a sua luz para o mundo. E aí eu pergunto para você, é a criança que vai para o mundo, que fica com medo de ser criticada e de não ser reconhecida? Ou é a adulta que vai falar aquilo que pensa e aquilo que sente? Vocês estão conseguindo entender isso que eu estou trazendo para vocês, gente? Porque a criança... Vamos pensar assim, ó. Uma criança talvez não tivesse muito a contribuir para os adultos naquele momento, né? Talvez na escola, aquela questão corporal, física, né? Muito gordinha, muito magrinha, orelhuda, nariguda, muito magra, muito... Enfim, todas essas coisas que você ouviu fizessem sentido para quem? Para aquela criança. Mas e adulta agora? E adulta agora? Percebam isso? Ó, Jor trouxe uma outra informação. Sempre achei que precisava fazer de graça para ser aceita e senti que não podia ser levada a sério. Quantas terapeutas têm dificuldade de cobrar pelo seu valor?
Quantas terapeutas têm dificuldade de cobrar sessão de terapia? Por quê? Ah, não, mas e se eu falar o valor e se eu cobrar, a pessoa não vai gostar. Só que percebam, qual que é a raiz que está envolvida nisso, gente? É uma raiz muito profunda do quê? Medo de errar, medo de desagradar, medo de não se sentir parte. Medo de não se sentir parte. Por quê? O que a criança queria? A Ju falou que tem muito bloqueio com a cor também, por achar que se sente diferente ou excluída. Gente, isso é muito profundo, mas é muito real. Tudo isso fez parte da nossa história, da nossa infância, às vezes até da nossa linhagem, das mulheres que não eram ouvidas, das mulheres que não eram acolhidas, dos homens também que não eram ouvidos e que não eram acolhidos. Mas quem é que vai para frente da câmera para fazer a live? Quem é que vai para frente da câmera para gravar o vídeo, para fazer o stories? Quem? Adulta. Eu tô aqui, é a minha criança que tá aqui falando com vocês, gente? Não, é minha adulta. E a minha adulta sabe que aquela criança tinha que ficar quieta. Por quê? Porque era o que era importante para os pais naquele momento. Só que hoje a adulta escolhe levar a sua voz e a sua luz para o mundo. E por levar a minha voz e minha luz para o mundo, eu sei que eu vou agradar uma quantidade de gente e vou desagradar uma quantidade de gente. Só que se eu fizer aquilo que faz sentido para mim, se eu falar da minha verdade, eu vou estar feliz comigo. E aí eu vou validar quem concorda comigo e eu vou simplesmente desconsiderar quem está me criticando. Por quê? Lembram? Só critica quem faz menos? Às vezes quem vai criticar é quem está com inveja. É quem está desconfortável com a luz. Porque, vejam, gente, e aqui eu quero trazer uma consciência para vocês. Quando a gente tá no escuro, né? Tá ali no escuro, com o olho aberto e a luz acende, o que acontece? A gente faz um movimento automático de, que desconfortável. Mas aí a gente abre o olho e a gente começa a ver tudo claro, tudo nítido, tudo saudável. Quando a gente leva a nossa luz para o mundo, o que a gente faz com quem está na escuridão, quem está na sombra? A gente incomoda. Vão ter pessoas que vão querer abrir o olho e ver, entender, viver tudo aquilo que está sendo trazido naquele momento. Mas vão ter outras que vão fazer o quê? Vão querer que você apague a tua luz. Agora, o que você quer? Faz sentido isso para vocês? E agora eu quero trazer uma pergunta que é muito profunda. O que de pior aconteceria se você colocasse tua voz e tua luz no mundo? O que de pior aconteceria para você? Você teria mais clientes? Você ajudaria mais pessoas? Você ajudaria gratuitamente as pessoas? O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô cobrando algum valor para vocês estarem aqui me ouvindo? Não. Eu tô fazendo isso do meu coração, eu tô despertando a consciência de vocês. Algumas de vocês vão ouvir e vão dizer, faz sentido. Outras pessoas vão ouvir e vão dizer assim, nossa, mas não faz sentido isso. E outras vão dizer, nossa, faz muito sentido e agora eu quero adultecer. Agora é minha adulta que vai para a rede social e vai fazer live, e vai fazer reels, e vai fazer stories. Por quê?
porque eu não posso fazer por vocês aquilo que é de vocês. Vocês podem vir fazer live para mim, certo? Mas eu, Emanuele, faço live para despertar a consciência, para ajudar pessoas e para colocar a verdade no mundo. Quem me acompanha nos stories, esses dias eu fiz um stories de uma mulher que me criticou num vídeo. É um vídeo de intolerância ao glúten e ela falou assim: que bobagem! Isso é coisa séria, mulher. Você não sabe que o trigo está modificado e ele está adoecendo todo mundo? Eu li aquele comentário e falei: quanta ignorância que as pessoas têm. E naquele momento eu pensei, eu preciso falar ainda mais sobre como as emoções, elas de fato geram adoecimentos. E aí, no mesmo dia, eu recebi um comentário de uma terapeuta minha, Ivana, não sei se ela tá aqui, falando que uma cliente dela, com 2 técnicas do método Ressignifique, estava boa da intolerância ao glúten. Então, gente, falar nas redes sociais, trazer a tua luz, a tua verdade para o mundo, não é sobre você, é sobre o outro. É sobre despertar a consciência no outro. E muitas vezes despertar a consciência no outro, aquela luz que clareia vai gerar um desconforto. Só que aí eu pergunto para você, qual é o teu propósito aqui na face da Terra? É agradar todo mundo? Então, porque você gerou desconforto quando a pessoa abriu o olho, quando você brilhou, aí você se apaga para você não desconfortar o outro? Ou você continua brilhando para aqueles que de verdade querem abrir os olhos e ver o mundo de uma maneira diferente? Percebam qual é o lugar que você está. Você se encolhe para caber ou você expande e mesmo as pessoas que criticam, as pessoas que se incomodam, você simplesmente diz que aquilo é delas. Porque eu já vi muitas terapeutas simplesmente se encolhendo, simplesmente se apagando para não incomodar o outro. Quem tá nessa live ao vivo me conta como que tá sentindo essa informação, e quem tá vindo gravado me conta o que virou de chavinha aí. O que virou de chavinha aí? Vão me contando. Porque expandir a luz, trazer a verdade para o mundo, vai agradar muitas pessoas e vai desagradar muitas pessoas. Mas o que importa é o teu porquê, o teu para quê. Às vezes eu vejo algumas críticas nos meus vídeos, porque sim, gente, tem bastante crítica, tá? Não pensem que é só mamão com açúcar, não. Eu olho e penso, não é para você que eu tô fazendo esse conteúdo. Não é para você que eu tô falando. Eu quero falar para quem para quem de verdade está disponível para ouvir. Entendem? É exatamente por isso. Ó, Adri, mexeu com você. Me deu vontade de colocar um batom e fazer stories e vídeo. É isso aí, gente. Essa live tinha exatamente esse objetivo. De tirar vocês da zona de conforto, de incomodar vocês, para que vocês vão e coloquem a sua voz e a sua luz no mundo. E se você sente que tem um tanto de crença, um tanto de bloqueio que ainda te impedem, venham para o evento ao vivo, dia 23 e 24 de agosto em Chapecó. A gente vai fazer isso num grupo.
Se vocês gostaram disso que vocês aprenderam aqui, gente, no evento ao vivo é muito mais profundo, é muito mais potente e é muito mais transformador. Dá um incômodo, dá um desconforto, mas as pessoas saem dali realmente transformadas. Miquineias e algumas pessoas que estão aqui ao vivo na live estiveram comigo ao vivo no Abra Suas Asas de dezembro do ano passado, no Protocolo Ressignifique Online em maio desse ano, e agora dia 23 de agosto a gente vai ter esse encontro para só trabalhar esses bloqueios, esses impedimentos que limitam você de colocar a tua voz e a tua luz no mundo. Primeiro dia, trabalhar especificamente você, terapeuta. Segundo dia, trabalhar o teu posicionamento nas redes sociais e você realmente colocar a tua voz e a tua luz no mundo. Janete esteve aqui comigo no protocolo também, né, Janete? É isso, gente. O valor do ingresso é de 12 vezes de R$ 72,09 e, se for à vista, R$ 697. Se você quer saber mais sobre o Abra Suas Asas, digite asas nos comentários. Mesmo se você estiver assistindo gravado, tá tudo bem. Até dia 7/7 o lote 1 está aberto, depois o valor sobe, então aproveite. Os alunos da formação sabem que tem uma condição especial para renovar a formação e mais o Abra Suas Asas. Se ainda não viram o e-mail, olhem o e-mail ou entre em contato com o suporte. Por quê, gente? Nós viemos aqui nesse planetinha para colocar nossa verdade e nossa luz para o mundo. E se incomodar o outro, tá tudo bem, porque a gente não veio aqui para agradar. Então, se você se mantiver no teu ego, com a necessidade de ser perfeita, com a necessidade de ser perfeita na fala, de ser perfeita na postura, na autoimagem, ou até mesmo se você quiser se sentir muito confiante, muito segura, gente, a gente melhora no caminho, mas é caminhando que o caminho se faz, é caminhando que o caminho se faz, não é no GPS, não é planejando. Então sim, eu vou desafiar vocês a saírem dessa live e fazerem um stories, e fazerem um vídeo, e marcarem uma live e me marcarem. Porque é sobre a voz dos bons e não o grito dos maus. Os maus gritam e gritam muito. E muitas vezes os bons ficam quietos. Então lembre disso. Quando você for fazer um conteúdo, ele não é para você. Ele é para quem você quer falar. E o para quem você quer falar é falar da ferida curada. Não ficar falando da ferida que está aberta. Ah, se você está nesse momento com dificuldade, sei lá, com dificuldade emocional. Você não vai para a rede social para falar da tua dificuldade emocional. Você vai para terapia, trabalhar a tua dificuldade emocional e depois você vai para a rede social para falar daquilo que você curou. Quem me acompanha há mais tempo sabe, minha primeira tentativa de suicídio foi aos 14 anos. E a minha história é medicina para muita gente. Por quê? Porque através da minha história, através daquele desejo tão profundo de sair da vida, eu entendi que a minha missão era ajudar pessoas. E hoje eu falo disso com muita leveza, porque é a minha ferida curada. E eu falo com muito amor. Eu encontrei o sentido da minha vida quando eu passei a ajudar pessoas a encontrarem o sentido da vida delas.
E a tua história, terapeuta, pessoa que está vendo essa live, a tua história é medicina para muita gente. Mas ela só é medicina se você encarar você. Ó, eu tô encarando a minha aqui, eu tô olhando para a câmera, mas eu tô me vendo aqui. Então, é nesse lugar que eu gostaria que vocês se vissem. A tua história já é cura para outra pessoa. A tua ferida curada vai ajudar a curar muitas pessoas. Mas se você ficar calada, se você ficar quieta, as pessoas não vão saber. Se você não oferecer o teu trabalho, as pessoas não vão saber. Se você não cobrar pelo teu trabalho, as pessoas talvez não deem o valor devido. Por quê? Porque é um desequilíbrio entre o dar e o receber. Se essa live fez sentido para você, pega esse avião agora e manda para alguém que você queira que também receba toda essa luz, receba todas essas viradas de chave. Teve várias pessoas que falaram, nossa, desbloqueou um monte de coisa aqui, desbloqueou um monte de coisa. Sim, porque esse era o objetivo mesmo, gente. Porque eu não tô aqui dando receitinha de bolo. Eu tô aqui falando da verdade. E sim, tá tudo bem liberar as emoções. O convite para o Abra Suas Asas, para o evento ao vivo que vai ter 23 e 24 de agosto em Chapecó, é um convite muito amoroso para você olhar para todos os bloqueios, para todos os desconfortos que você foi acumulando no decorrer do teu tempo. E para que você realmente consiga se liberar e colocar a tua voz e a tua luz no mundo. Com muito amor. Se você quer saber mais sobre o Abra Suas Asas, coloca asas nos comentários. E cuidado para não se limitar nas desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, é muito longe. Perceba se isso não é uma procrastinação. Se a live de hoje já te tocou, se ela já transformou você, se já desbloqueou você, imagina 2 dias com um tantão de gente que tem o mesmo objetivo que você. Perceba quão transformador e quão libertador será estar aqui comigo e com mais umas 80, 90, não sei quantas pessoas exatamente com o mesmo objetivo. Cuidado para que a tua mente sabotadora não te coloque nesses lugares. Não consigo, é muito longe, é muito difícil, é muito caro, enfim. Você só vai conseguir colocar tua voz e tua luz no mundo quando você parar de ouvir a mente que te sabota e que mente o tempo todo. E eu falo isso do meu coração, porque se eu escutasse a minha mente que me sabota, eu não estaria aqui com vocês agora. Eu não gravaria conteúdos, eu não ensinaria terapeutas dentro do método Ressignifique. Por quê? Porque eu sempre tinha medo de não conseguir dar conta, medo de errar, medo de não entregar resultados. Por quê? Porque eu sou perfeccionista. Só que o perfeccionismo, hoje, ele me ajuda a entregar o melhor, mas não o perfeito. E isso faz diferença. Então, quando eu brilho e eu incomodo os olhos de algumas pessoas, eu sigo brilhando. Porque para mim, o que vale são as pessoas que se permitem abrir os olhos, ressignificar as emoções e reprogramar a mente. E é exatamente isso que a gente vai fazer no Abra Suas Asas. Então, se você mora perto de Chapecó, se você mora em qualquer lugar do mundo e você sentiu o chamado de vir para cá, dia 23, dia 24, venha. Lote 1
de 697 ou 12 vezes 72,09 vai estar até dia 7/7 disponível, até segunda-feira que vem. Quarta-feira, quando a gente vai estar falando aqui de novo, já vai ter virado o lote e o valor já vai estar maior. Então, aproveita agora e para de deixar a mente sabotar. Você não ajuda o mundo se encolhendo. Você ajuda o mundo brilhando e colocando tua voz e tua luz no mundo. Coloca isso nos stories. Se comprometa contigo a partir de hoje a fazer diferente. E conte comigo para te ajudar nisso. Beijo grande no coração, gente. Gratidão por estarem aqui, por escolherem gastar um tempinho do tempo de vocês, olhando para vocês, cuidando de vocês. Essa live vai ficar disponível por 24 horas, então comentem, curtam, compartilhem com mais pessoas, porque eu sei que tem muita gente que precisa dessa luz, dessa verdade que está dentro do teu coração. E lembra, é a adulta que está indo para a rede social, é a adulta que está olhando para a câmera. A criança, ela não sabia como fazer diferente. A adulta sabe fazer diferente. E eu espero todas vocês, inclusive você, Adriana, no Abra Suas Asas, dia 23 e 24 de agosto. Beijo no coração. Até quarta-feira que vem. Maria Samaritana, vem pra cá também, viu? E lembrem, gente, brilhem. Brilhem muito. Coloquem a luz e a verdade no mundo para vocês. E lembrem que você só vai ser criticada por quem fizer menos do que você. Quem faz mais vai te aplaudir e vai te incentivar. Até mais.